Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Estou aqui com Hermínio Torres. Olá, pessoal. Cristine Guadalupe. Olá, pessoal. Hoje a Zoe não está aqui, mas Cristine, Zoe e Hermínio são meus colegas de equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Mais um lembrete, a gente já fez esse aviso no episódio passado. A gente está organizando a Elixir Fortaleza Conf 2023, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, lá em Fortaleza, Ceará. Entrem no nosso site e vocês vão encontrar o link para a página do evento. O tema do episódio de hoje será HoneyPotion, um framework que introduz a tecnologia eBPF no ambiente Elixir. Iremos conversar com Fernando Magno Quintão Pereira, professor da UFMG, que eu já entrevistei lá num outro podcast do qual eu faço parte, o Fronteiras da Engenharia de Software, Vinícius Pacheco, aluno de mestrado também da UFMG, e Kael Soares, aluno de graduação da UFMG. Obrigado por aceitarem participar desse episódio do Elixir em Foco. Fernando, Vinícius, Kael, vocês podem se apresentar para as pessoas que nos escutam? Ok, deixa eu começar então. Então, eu sou o Fernando. Antes de mais nada, eu agradeço o Adolfo pelo convite para estar aqui, todo mundo do Elixir em Foco, é um prazer a gente estar aqui. Eu sou professor da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, eu trabalho com linguagem de programação e com compiladores. Eu tenho o prazer de ser orientador de mestrado Vinícius e orientador de iniciação científica do Kael Soares, e a gente vem trabalhando com o Elixir. Agora já fazem quase 3 anos, então, com essa ideia do HoneyPotion, da qual a gente vai falar hoje. Eu sou o Vinícius, né? Muito obrigado pelo convite também, galera. Então, eu faço mestrado em ciência da computação aqui no UFMG, mais especificamente na área de desenvolvimento e otimização de compiladores. O orientador Fernando, né? Igual ele já falou aqui, está aqui com a gente, ele cuida do laboratório de compiladores lá na UFMG. E assim, na verdade, eu estou nas últimas etapas do mestrado, se tudo der certo, eu defendo agora nas próximas semanas já. E eu sou um dos desenvolvedores do HoneyPotion. Na verdade, acho que eu fui o primeiro, né? Eu entrei no mestrado já aceitando a proposta para desenvolver o projeto. Ele que a gente criou o escopo inicial, né? Inclusive, na dissertação, a gente quer... Ela está totalmente atrelada ao Honey, assim, quando ela for lançada, a gente vai incluir os detalhes mais técnicos, científicos, assim, né? Quem tiver interesse pode acompanhar o nosso repositório, que a gente vai falar mais onde ele está e como encontrar ele aqui durante o podcast. Mas é isso, esse sou eu. Olá, o meu nome é Kael, eu sou estudante da FMG, faço iniciação científica no laboratório de compiladores. Em geral, no HoneyPotion, eu lido com a parte dos vídeos do HoneyPotion, que acabam demonstrando um pouco como usar a ferramenta, e o próprio link vai estar no nosso GitHub, a gente vai mencionar um pouco mais depois. E eu também lido bastante com a parte da experiência de usuário usando o HoneyPotion, permitindo uma experiência mais agradável e facilitando alguns aspectos, como a compilação dos programas. Eu tenho o Fernando como meu orientador na iniciação científica do laboratório de compiladores, e é um prazer estar aqui com vocês. E a minha primeira pergunta ela vai para o Fernando. Fernando, como que surgiu a ideia desse projeto? Então, Cristina, a ideia de trabalhar com a eBPF, na verdade, veio de um colega de trabalho, é o professor Marcos Augusto. Ele é professor aqui no Departamento de Computação da UFMG, onde a gente trabalha. Ele já vinha trabalhando sobre o tema, na época eu já conhecia o José Valim e já havia um certo esforço da comunidade Elixir para trazer mais pesquisa acadêmica para dentro dessa comunidade. O José Valim ele tinha conseguido algumas bolsas de pesquisa, doações de empresas para universidades brasileiras. Então eu propus ao José Valim de traduzirmos programas Elixir para código eBPF. A gente começou a fazer reuniões regulares sobre o tema, isso no final de 2020, e foi basicamente assim que o projeto começou. Ok, e como é que o projeto é financiado, Vinícius? Então, o projeto ele é financiado por 2 bolsas de pesquisa. Elas foram doadas pela empresa Dashbit. Assim, uma das bolsas de mestrado, que está comigo agora, e também tem uma bolsa de graduação, que está com o Kael. Assim, essas bolsas, na verdade, elas são parte de uma iniciativa maior que se chama Pesquisa com Elixir.
E assim, nessa iniciativa, os pesquisadores brasileiros, né, eles podem submeter propostas para lá, elas vão ser avaliadas, assim, e se o comitê entender que é pertinente, né, que faz sentido, ele pode ser financiado. E assim, essa iniciativa em si, ela é financiada por algumas empresas que usam Elixir. Por exemplo, tem a Dashbit, a Tribe, tem a Finbits, tem a Rebase. Então, assim, quem tiver interesse em saber mais, também pode entrar no site deles, que é pesquisecomelixir.com.br. Eu acho que você pode deixar o link depois na descrição do episódio, né? Mas é isso, essa assim que ele é financiado. Eu só queria complementar que a gente já entrevistou um projeto financiado pelo Pesquisa com Elixir, que é o projeto lá do Lucas Vege e do Marco Túlio Valente sobre Code Smells em Elixir. Eu já submeti um projeto também, está na burocracia, foi aprovado, mas está rolando a burocracia para ser implementada a bolsa. Então, um projeto bem interessante. E eu diria que talvez até, a gente fala Elixir, mas pode ser também algo relacionado a Beam, né, a máquina virtual de Erlang. Então, tem uma certa abertura aí. Kael, a minha pergunta vai para o Kael, né? Poderia falar sobre o que é esse tal de eBPF? Claro, o eBPF é uma extensão e melhoria em cima do BPF, cuja sigla significa Extended Berkeley Packet Filter. Contudo, desde essa extensão, a funcionalidade dele foi muito além de apenas filtrar pacotes. De forma geral, seu objetivo é rodar em um ambiente sandbox no nível de privilégio do kernel do Linux. Dessa forma, permitindo novas funcionalidades, melhorias ou coleta de informação diretamente no kernel, sem a necessidade de modders de kernel e com uma segurança que o seu programa não irá causar nenhum problema no kernel. Uma das partes mais interessantes do eBPF é como que a linguagem sabe que um programa é seguro para rodar no nível de kernel. Ele usa de um verificador que, dentre outros, busca garantir que o programa termina, é seguro em acessos de memória e em vários outros detalhes importantes para garantir que ele rode no kernel sem que uma falha no eBPF se torne uma falha no sistema geral. Apesar do eBPF ser usado por grandes empresas como a Google, Netflix, Android, Cloudflare e muito mais, na grande maioria, para o monitoramento e performance de Insight Networking, ele, infelizmente, é uma linguagem com poucos recursos de aprendizado e com várias maneiras diferentes, mas confusas de escrever e aplicar a linguagem. Dentre essas formas de escrever o eBPF, existem projetos que usam Go, por exemplo, para facilitar o uso de eBPF. Ou você pode mexer diretamente com os bytecodes de eBPF, ou você pode acabar até usando o libBPF, que usa o CLang para transformar uma versão reduzida de C em bytecode de eBPF. Contudo, mesmo com todas essas formas, o eBPF ainda é extremamente inacessível para um desenvolvedor novo, que criou o Honeypotion. A minha pergunta vai para o Fernando. O que é o Honeypotion? Então, gente, Honeypotion é um back-end. É um back-end para Elixir. O que é um back-end, né? Isso é a parte do compilador que gera código de baixo nível para uma linguagem de programação. Então, no caso, o Honeypotion gera código C, que depois é traduzido para código eBPF. Então, eu diria que o Honeypotion é um módulo da linguagem, né, escrito na própria linguagem Elixir, e que vai traduzir programas Elixir para código eBPF. Além desse módulo de tradução, Honeypotion vem com uma série de scripts para facilitar a tradução, para facilitar o processo de compilação e instalação dos programas BPF. E no final das contas, o programador Elixir ele escreve seu programa na linguagem Elixir, claro. Então o Honeypotion gera, assim, com um simples comando, escreve uma coisa no prompt de comando, tudo que vai ser necessário para esse programa funcionar nessa máquina virtual, BPF, né, com os privilégios de kernel do Linux. Então, o Honeypotion é tudo que esse toolchain, né, que vai pegar um programa Elixir e vai gerar o código em execução com privilégio de kernel na máquina virtual BPF, que está rodando lá no kernel do Linux. Eu acho que é isso basicamente, mas se algum dos meninos quiser complementar. O Honeypotion também acabou sendo bem importante porque ele facilita muitas das burocracias que o eBPF traz para o usuário. Isso é uma coisa que a gente vai querer explicar um pouco mais a fundo, mas eu não creio que cabe ir a fundo agora. Mas o mais importante é exatamente trazer ao usuário uma maneira de usar o eBPF que seja acessível. Ok, eu confesso que ainda estou um pouco confuso em relação a... Vocês falam, não, tem que filtrar pacotes e etc. Mas eu acho que a gente vai ter uma pergunta mais para frente sobre por que isso pode ser interessante para as pessoas que desenvolvem Elixir. E antes eu queria saber se tem alguma inovação nesse projeto. Vocês estão usando tecnologias
já conhecidas ou vocês estão criando tecnologias novas para fazer o Honeypotion, para fazer ele gerar código eBPF? Então, assim, eu considero que de inovação está no que a gente permite fazer e como que a gente implementa alguns detalhes do projeto. Por exemplo, assim, até onde eu sei, esse vai ser o primeiro projeto que gera um código eBPF a partir de uma linguagem de alto nível. E também vai ser a primeira linguagem funcional e também a primeira linguagem dinamicamente tipada, né, que vai produzir esse código para eBPF. E, assim, uma das maiores vantagens do Honey é que ele abstrai as partes de usuário de kernel, porque no paradigma atual a gente tem que fazer 2 programas diferentes, e o Honey ele tenta juntar isso, né, tudo num programa só, em Elixir, e a junção dessas partes facilita bastante a criação desses programas. Então, assim, eu acredito que essa seja a principal inovação, né, que é algo que tem potencial para mudar a maneira como os programas eBPF são construídos, como eles são pensados hoje em dia, que, assim, a maneira como é mais feita hoje utilizando C pode ser bem chatinha de se utilizar, assim, igual o Caio já falou, né, tem vários problemas, se você pensar em vários blogs, assim, você vai ver que é algo mais difícil de começar a fazer, sabe? E a intenção é que a gente facilite isso através do Elixir. E é algo que, assim, a gente tenta gerar valor tanto para a comunidade BPF, né, permitindo essa nova maneira de criar os programas, tanto para a comunidade Elixir, né, trazendo uma nova forma, assim, de realizar a instrumentação no kernel, de filtrar pacotes, por exemplo, através do BPF. E, assim, outra inovação que eu falei como o Honeypotion está implementado. Por exemplo, a gente utiliza um esquema de expansão de recursão, que a gente chama de Fuel, que a gente desenrola as funções recursivas do programa, e isso acaba garantindo a terminação dos programas, que é algo que o BPF exige. Essa é uma funcionalidade que não está por padrão no Elixir, por exemplo. A gente também utiliza um esquema de tipagem gradual, assim, a gente pega os tipos das variáveis no Elixir que a gente utiliza no programa, e sempre que possível a gente converte ela para variáveis de tipos nativos em C, mas a gente também permite que elas, caso seja necessário, sejam variáveis dinâmicas. Então a gente tem todo um framework para implementar essas variáveis dinâmicas em C, e a gente faz com que elas interagem com essas variáveis de tipos nativos, né, tentando manter o máximo de performance possível. E assim, questão de tecnologia que a gente utiliza mesmo, eu acho que a maioria já é conhecida. Então, assim, a gente tem algumas dependências que a gente pode falar mais pra frente, mas a gente depende do LLVM, depende do libbpf, que são algumas bibliotecas que a gente tem que instalar para utilizar o Honey mesmo. Então, nesse sentido, a gente tentou não reinventar a roda. Como a tecnologia que a gente está gerando nova, eu acredito que sim, a tradução do Elixir para C seja algo que pode ser até um dia desacoplado do projeto do Honey. Então, caso algum outro projeto deseje utilizar isso, assim, por algum motivo queira traduzir Elixir para C em algum outro contexto, utilize, né, o C em algum outro projeto, ele precisa dessa tradução. Isso pode ser algo que a gente está provendo agora, né, que pode ser extraído do Honeypotion, por exemplo. Mas eu acho que é nesse sentido. Aí eu fiquei com a dúvida que vocês falaram, não, uma linguagem dinamicamente tipada, e vocês com certeza estão sabendo dos esforços, né, lá do Falim, tem um doutorando que está lá na Universidade da França, e se um dia o Elixir permitir a tipagem gradual, isso vai ajudar, atrapalhar ou não vai fazer nenhuma diferença para o projeto de vocês? Talvez eu possa responder um pouco aqui. Assim, sem dúvida, facilitaria o processo, né, de compilação. Vejam bem, aqui complementando um pouco o que o Vinícius disse, né, mas tentando responder o Adolfo. Honeypotion é um projeto científico. Assim, a gente está na academia, né? Então a gente trabalha bastante com teoria de linguagem, de programação. Mas o projeto ele é muito prático, no sentido de que a gente quer algo que funcione e está funcionando. Então hoje os programadores já conseguem executar programas eBPF a partir de Elixir, e não é preciso em nenhum momento escrever código C, por exemplo, né, que é normalmente o ambiente em que programas eBPF seriam escritos. Então, assim, para isso dar certo, foi necessário bastante ginástica de nossa parte. eBPF é um ambiente muito restrito. Pouca memória, pouquíssima memória, né, no caso. Programas têm sempre de terminar. É uma linguagem assembly. Então, aqui a gente está pegando uma linguagem de muito alto nível e produzindo código de muito baixo nível. Imagina, a gente precisa compilar casamento de padrões, recursão infinita, né? E, principalmente, essa questão de tipagem dinâmica. Então, assim, a tipagem dinâmica dá muito trabalho para a gente, porque em BPF a gente tem poucos tipos, o usuário não consegue, de fato, definir tipos muito complexos, por exemplo, né? Então, assim, a gente precisa garantir que o programa Elixir vai funcionar do jeito que o programador Elixir quer que ele funcione. Então, assim, existe essa conversão
de uma linguagem dinamicamente tipada para assembly. E a gente propaga tipos sempre que a gente pode. Por isso que a gente tem essa noção de gradual typing, né? Então, os tipos são propagados sempre que é possível, exatamente para o programa Elixir caber nesse ambiente muito restrito que é o eBPF. Poderia falar sobre como é que esse eBPF pode ajudar os desenvolvedores Elixir, né? Eu acho que não só na parte de desenvolvimento, mas de infraestrutura, né? Como é que estaria ali entre a pessoa que seria o perfil de DevOps? Eu queria tomar essa oportunidade para responder duas perguntas de uma vez só. A pergunta que você acabou de fazer e a pergunta que o Adolfo fez mais cedo, que foi para trazer um pouco melhor um exemplo de como que essa filtragem de pacotes e essas ideias abstratas podem ser trazidas para o mundo real. E eu creio que uma das aplicações fortes de Elixir são servidores usando o Actors Model. Contudo, esses servidores precisam de monitoramento. Por exemplo, quantos pacotes estão chegando nesse servidor? Quantos recursos ele está usando? Em quais momentos uma chamada de sistema errônea está acontecendo? Ou até mesmo, esses servidores podem necessitar de intervenção direta, como por exemplo a filtragem de pacotes de alguns agentes mal intencionados ou redirecionamento de pacotes para portas e interfaces de redes distintas. Apesar do fato que esse exemplo que eu trouxe é muito específico, o eBPF pode acabar ajudando qualquer aplicação que queira entender um pouco melhor do sistema operacional que engloba ela ou que necessita de informações de baixo nível do sistema que pode ser difícil de acessar por outros meios, mas que o eBPF acaba dando uma porta aberta para mexer. E sobre a implementação de fato, como que o compilador ele é feito? O tradutor de Elixir para eBPF ele é implementado na própria linguagem Elixir. A compilação é feita via o que a gente chama de metaprogramação, algo que é muito forte, né, nesse domínio Elixir. Então, nesse sentido, Elixir é uma linguagem muito bacana para a gente, né? A linguagem ela expõe as estruturas que representam o programa para o programador. É tipo, um programa Elixir, no final das contas, é representado como uma estrutura de dados, como uma árvore. A árvore de sintaxe abstrata, né, como a gente chama. Então, assim, só fazendo contraponto aqui, né, em muitas linguagens, como Java, C, C++, os programadores eles não veem essa árvore, assim, a estrutura que representa o programa, né? Mas em Elixir ela fica disponível, ela é explícita. Então o programa tem acesso à sua própria representação de baixo nível, acho que a gente pode colocar assim. Então a gente usa esse acesso para gerar o código C, que eventualmente vira eBPF. O Honeypotion, essencialmente, é um algoritmo que vai visitando os nós dessa árvore abstrata, né, que representa o programa, e para cada nó ela vai gerando algum tipo de código. Esse código que a gente gera é código C. E para transformar C em código eBPF, a gente usa Clang, Clang, né? Tem gente que fala assim. Mas veja que a gente não... Assim, o que a gente gera, né, não é exatamente C mesmo. É um subconjunto da linguagem C. É um C mais restrito. É que eBPF possui um verificador formal, igual os meninos já falaram aqui, né? Que vai assegurar algumas propriedades. Por exemplo, todo programa eBPF tem de terminar. Então, nossos programas C, eles não têm laços, por exemplo. Se o programa Elixir ele é recursivo, a gente vai precisar expandir todas as chamadas recursivas, e a gente tem algumas técnicas para fazer isso, né? Até a gente tem um programa que não seja recursivo, que sempre termina. Então, assim, a gente gera o que a gente chama de restricted C, né? Assim, o povo eBPF chama assim, né? Restricted C, um C restrito, que é um C que vai passar na verificação da máquina virtual eBPF. Mas então, basicamente, é assim que o processo de geração de código funciona, se alguns meninos quiserem acrescentar alguma coisa. Tem um detalhe bem interessante nessa verificação de código, em que você descobrir se um programa termina é um problema indecidível, claramente. Isso é uma coisa que a gente estuda bastante em ciência da computação, sobre quais problemas são ou não indecidíveis. Porém, o que o eBPF acaba fazendo é tentando criar um sistema bem restrito mesmo. No sentido de qualquer acesso de memória, qualquer loop, qualquer coisa, tem que seguir certas regras para que ele seja passado no sistema. E dentre esse subset de regras, ele consegue sim decidir esse problema e falar, esse programa terminou ou não. Mas isso acaba também restringindo muito o pessoal que está criando os programas, e isso até é bem difícil de seguir, porque muitas dessas regras não estão muito claramente expostas, o que volta ao fato que o Honeypotion pode ajudar com isso.
Uma segunda coisa bem interessante sobre como o Honey Potion é implementado é que o Honey Potion acaba usando uma macro, que eu creio que é exposta pelo próprio Elixir, chamada Before Compile, que ela roda um pouco antes da compilação do seu programa e permite que você faça coisas, como o Fernando falou, com a representação da árvore do programa. O que nós fazemos a partir disso é pegar essa árvore e passar pelo nosso tradutor. E onde é que está esse projeto? Ele é software livre? Então, a gente está utilizando o GitHub para hospedar e fazer o versionamento do Honey, né? E acho que você pode também adicionar o link na descrição depois. Mas se quem estiver interessado também, é só pesquisar Honey Potion no GitHub no Google que vai achar. E assim, lá, nós também estamos utilizando as abas de issue e discussions lá no GitHub. Então, se quem tiver alguma sugestão, dúvida, encontrar algum bug no projeto, pode reportar por lá. Se quiser bater um papo também, só ir na aba de discussions, que a gente tem uma sessão livre lá para que a gente responde. E isso perguntou se tem um software livre, né? E assim, a gente usa a licença GPL 3.0, então assim, só explicando por alto essa licença, você pode modificar o Honey como você quiser, como preferir e tal, você pode usar ele comercialmente e tudo mais, só que essas modificações que você fizer, elas precisam estar disponíveis como software livre também. E quais que seriam as dependências do projeto do Honey Potion para conseguir executar ele na máquina? Como mencionado antes, eu creio que pelo Pacheco, as dependências do projeto são, em principal, o libpf e o Seleng. A estratégia do Honey Potion é exatamente traduzir o Elixir para C, sendo isso a parte que nós, desenvolvedores do Honey Potion, fazemos, e a partir daí usar o Seleng junto com o libpf, que é uma biblioteca, para poder transformar isso nos bytecodes que a gente vai usar realmente, ou seja, o programa em binário. Mas, além dessas, nós também temos algumas outras dependências pequenas, mas que normalmente já estão em um sistema Linux, como, por exemplo, o GCC Multilib para alguns includes, como, por exemplo, o async.h, se eu não me engano. Nós temos também o LLC do LLVM, nós temos o próprio Seleng, como mencionado antes, é claro que o próprio Elixir e o Erlang. Mas uma das coisas mais interessantes do Honey Potion é que ele mesmo se torna a dependência de outros projetos. Ou seja, se algum projeto colocar o Honey Potion como uma dependência, todos os seus arquivos em Elixir, na pasta lib, serão traduzidos para o eBPF diretamente. E é possível contribuir com o projeto? Gente, eu vou responder aqui. E sim, assim, respondendo a Cristina, né, sem dúvida. E na verdade, essa é uma das razões da gente estar aqui, né, com vocês no Elixir em Foco. Assim, não somente essa, mas é uma delas, né? O projeto, igual o Vinícius disse, né, ele é código aberto, então assim, as pessoas estão livres para contribuir. O link eu imagino que vocês vão deixar aí disponíveis depois, não vão? Ótimo. Então, qualquer um pode contribuir para o projeto, inclusive a gente já teve algumas contribuições até de fora da UFMG, então assim, somos super abertos para isso. E a gente gostaria que o projeto viesse a crescer mesmo. Hoje a gente já consegue escrever uns programas bem complexos no Honey Potion. O Kael até fez uma playlist, né, no YouTube com alguns vídeos tutoriais explicando como é que a gente escreve programas, né? Então já dá para logar os processos em execução no Linux, por exemplo, interceptar as exceções do sistema operacional, fazer bastante coisa assim, bem desse mundo Linux mesmo, né? Só que ainda tem muito mais para fazer. Em termos de usabilidade, por exemplo, assim, o Honey Potion ainda é uma coisa meio preliminar, né? Não é uma coisa muito simples de usar, no sentido de que escrever programas eBPF ainda não é trivial. Então, a gente espera que outras pessoas possam se interessar pelo projeto e contribuir com ele. Contribuições podem ser práticas, tipo implementação mesmo, ou podem ser até teóricas. Tem muita coisa bacana em Honey Potion. Por exemplo, a gente gera código que sempre termina. Então, quais as implicações dessas restrições? Tem muita coisa para estudar e sobre o que escrever, né? Assim, em termos de literatura acadêmica. Então, assim, essas contribuições são super bem-vindas. Quando é que serão publicadas novas versões do Honey Potion? Vocês têm alguma previsão de quando vão sair? Então, a gente espera lançar uma nova versão essa semana mesmo. E nessa nova versão, assim, a gente vai possibilitar novos ganchos e estruturas eBPF, né? Vão ficar disponíveis. Uma tradução mais eficiente também vai entrar em ação agora, que usa Gradual Type, que a gente citou. E, assim, a gente espera que essa nova versão também, o programa gerado, ele ocupe tanto menos espaço, quanto execute mais rápido, né? E a gente também quer fazer todas essas modificações, essas medições de performance com cuidado, né? Depois incluir na dissertação, igual eu citei mais cedo.
Mas assim, a gente não tem exatamente um esquema de lançamento de versões definido, sabe? Como o projeto ainda está numa fase mais beta, a gente está utilizando assim, esse desenvolvimento mais livre para facilitar o crescimento do projeto nessa fase inicial. Então, assim, o projeto está em realmente constante desenvolvimento. Ultimamente a gente está fazendo commits pelo menos uma vez por semana, muitas vezes em grants que ainda estão em desenvolvimento, né? E assim, igual eu falei, ajuda é sempre bem-vinda, né? Quem quiser contribuir de uma forma ou de outra, é só entrar lá no repositório. Mas a gente cria uma nova branch com uma nova funcionalidade, geralmente a gente cita essa funcionalidade lá nos nossos discos e tudo mais, e vamos atualizando, né, sempre que possível e jogando para main, né, para o nosso branch principal, para a versão principal sempre que possível. E essa semana aí, se tudo der certo, vai ter uma nova versão já. Joia, então só explicando, a gente está gravando isso aqui em 7 de agosto, o pessoal que está escutando deve estar escutando a partir de 6 de setembro, que é quando vão lançar, então até lá já deve ter uma nova versão lá no ar, lá no site do GitHub, que a gente vai deixar na descrição do episódio. Só fazendo um pequeno complemento, como foi citado, assim, que a ajuda é bem-vinda, que o projeto está aberto para contribuições, tem alguma coisa específica que vocês estão precisando de ajuda e que talvez alguém que esteja nos ouvindo tenha interesse? Será que eu posso começar respondendo primeiro aqui, e depois os meninos podem interferir também? Mas eu acho que assim, algo muito importante que a gente tem que conseguir fazer agora é criar uma base de usuários, né? Assim, a gente precisa de pessoas que usem o Honeypotion para, de fato, escrever aplicações BPF. Assim, a gente tem algumas lá. Por exemplo, hoje a gente consegue interceptar pacotes de rede, né? Sempre que chega um pacote, imprimir alguma coisa na tela. O exemplo que o Kyle até fez um vídeo mais recentemente, né, no YouTube, sempre que um processo morre, né, ele loga isso, né, de alguma forma, né? Imagina, assim, aqui para quem mexe com Linux, né, você dá um kill-9 lá no processo, então, assim, a gente consegue logar isso, né? Então, a gente consegue fazer esse tipo de programas, né? E a gente precisa de que as pessoas venham usar e reportar bugs pra gente, né? Coisas que não estão legais, que a gente pode melhorar, então seria uma primeira coisa óbvia. Agora, a gente precisa também, assim, do ponto de vista de implementação, de criarmos mais bibliotecas, de sermos capazes de melhorar um pouco a usabilidade do Honeypotion. Por exemplo, a gente consegue... Imagine mais ou menos que um eBPF é sempre um sistema de tratar exceções, né? Então, assim, igual é o catch do try-catch. Então, a gente consegue implementar vários catches, por exemplo, né? Mas a gente tem que implementar os tries também, né? Assim, o que é o front-end, né? Assim, o que o programa tem que fazer uma vez que a exceção acontece. Então, a gente ainda precisa de um pouco mais de hooks, né? De bibliotecas, para a gente ser capaz de criar programas que, de fato, venham a ser mais úteis, por exemplo, né? Então, nesse sentido, a gente precisa de mais contribuição. E óbvio, né, assim, otimizações. A gente tem que melhorar o código que a gente vai gerando. Assim, a distância entre o eBPF e Elixir é muito grande. Então, assim, é uma linguagem de muito alto nível e aqui é uma linguagem de muito baixo nível. Assim, uma linguagem de baixo nível que sempre tem que terminar, que não pode ter acesso fora de memória alocada por causa das verificações, né? Então, assim, a gente acaba fazendo muitas concessões, né, em termos de usabilidade, então o nosso código ele não é tão eficiente assim. Então a gente tem que, de fato, ser capaz de propagar mais tipos, de usar tipos primitivos sempre que for possível, de transformar listas em arranjos sempre que der. Então, assim, do ponto de vista de otimizações de código, tem muita coisa legal para fazer. Assim, tem vários desafios acadêmicos aqui super interessantes, né, para os quais a gente, é claro, precisa de contribuições. Complementando um pouco também a resposta do Fernando, eu queria adicionar que no nosso projeto nós lidamos com duas frentes principais. A primeira frente sendo a do próprio Elixir e a segunda frente sendo a do eBPF. Do lado do eBPF, a gente tinha até um outro estudante de iniciação científica, que agora graduou, que estava lidando com a parte de pesquisa e desenvolvimento dessas ferramentas e também vendo quais as ferramentas que o eBPF nos traz que nós queremos ou não adicionar no Honeypotion. Porém, desde que ele se foi, nós temos tido uma falta muito forte, em especial do lado do eBPF, que eu e o Pacheco, a gente acaba focando bastante do lado do Elixir, a gente consegue fazer muitas coisas bem interessantes lá, só que eu creio que um pouco mais para esse lado de como criar esses programas eBPF e quais são interessantes, como o Fernando falou antes, é uma das ajudas principais que está faltando atualmente no repositório.
E assim, só completando também, né, a resposta de vocês dois, a gente tá no repositório, tem uma aba de issues, acho que eu até citei isso, mas assim, lá tem vários desafios que a gente está enfrentando no momento, né, e coisas que a gente gostaria de implementar, e essa lista ela tá sempre movimentando, né, então a gente implementa alguma coisa, o issue sai de lá, aparece uma coisa nova, a gente adiciona um novo issue, então quando alguém tiver interesse também em verificar lá aquela lista de issues que estão abertos naquele momento, que ele deseja implementar alguma coisa nova, só chegar lá no repositório e ver se tem alguma coisa legal que ele gostaria de fazer, e pegar pra fazer mesmo, né? Colocar um comentário, gostaria de implementar isso. A gente coloca a tarefa pra ele, né? E a gente vai dando os feedbacks pelos issues lá mesmo. Mas tem essa lista de coisinhas, sabe? Que a gente tá implementando naquele momento, que a gente gostaria de implementar no futuro próximo. Então, qual que é o futuro que vocês veem pro Honey Potion, né? O que vocês almejam aí pra ferramenta? Uma das coisas mais importantes de mencionar ao citar o futuro do Honey Potion é o fato que a gente está lidando com o eBPF, que é um projeto de um nicho extremamente pequeno e que não muitas pessoas sequer vão ouvir falar, muito menos usar. Porém, eu tenho uma crença forte que o eBPF continuará crescendo na indústria. Afinal, cada vez mais empresas grandes estão adotando essa tecnologia para melhorar seus serviços e suas aplicações, seja em networking, observabilidade, tracing ou segurança, e ele tem muitas aplicações reais, ou para servidores ou para desenvolvedores que estão lidando, como eu disse antes, em especial com o sistema operacional, que querem ver coisas que estão acontecendo no sistema em volta. Como, do meu ver, não há maneiras fáceis de entrar no eBPF, o Honeypotion tem um público-alvo que é muito bem definido e que ainda não é atendido. Apesar do escopo atual do Honeypotion ser interessante, nos anos que vêm pela frente, o projeto pode tomar novas proporções, permitindo várias novas funcionalidades, como por exemplo a interatividade com programas eBPF por meio de front-ends customizados e uma linguagem extremamente simples e fácil de aprender, com guias e tutoriais de fácil acesso a todos. Esse objetivo de criar guias e tutoriais de fácil acesso a todos, nós já estamos em andamento com ele e por isso nós temos a nossa playlist do YouTube. E essa playlist do YouTube, em especial, tenta fazer aquela ponte que eu mencionei antes, de um desenvolvedor iniciante para um desenvolvedor que consegue fazer programas em eBPF. Uma coisa que eu realmente sinto a falta, tanto que quando entrei na minha iniciação científica foi a minha maior luta, porque eu já não conhecia Elixir, muito menos conhecia BPF. Eu tinha que aprender os dois em umas 2 semanas e começar a desenvolver. E então eu quero facilitar esse processo para os futuros desenvolvedores. Não só como isso, como o nosso vídeo final, que já foi mencionado várias vezes, o nome do programa que a gente está mostrando como fazer é o Count System Calls. O que ele faz? No nosso kernel do Linux, nós temos várias chamadas de sistemas que estão sendo feitas. Seja era para escrever coisas em terminais, abrir arquivos, fechar arquivos, deletar diretórios e o que seja que o sistema operacional faça no momento. O que o Count System Calls faz é exatamente pegar esses processos e imprimir quantas vezes ocorreram durante a execução do programa, o que pode ser bem importante para um desenvolvedor de baixo nível. Por exemplo, por que nesse momento eu estou recebendo a deleção de um arquivo que não deveria acontecer, ou quando que isso acontece na execução do meu programa? Por meio dessa interação você consegue ver quantas vezes foi chamado e o porquê que está acontecendo pode ser suposto a partir disso. E agora uma curiosidade. Por que Elixir? E como que foi o processo de decisão pela linguagem? Infelizmente, eu não fui a pessoa que escolheu o Elixir como uma linguagem, porém eu creio que eu tenho um chute muito bom e eu acabei tendo até uma paixão por essa linguagem depois que eu descobri ela, e eu queria descrever um pouco de por que Elixir acaba ajudando tanto no nosso projeto. Um dos objetivos principais de ter escolhido o Elixir, creio eu, foi exatamente o que foi mencionado antes, que o Elixir nos permite usar diretamente a árvore sintática abstrata de um programa, ou seja, a representação em baixo nível dele. Se a gente tivesse que traduzir o texto de uma linguagem para o texto de outra linguagem, nós teríamos que criar centenas de estruturas a mais com uma dificuldade de desenvolvimento bem maior. Nós teríamos que, eventualmente, criar essa árvore na mão para depois transformar no nosso programa, que seria um processo muito mais difícil em outras linguagens. Mas o Elixir já nos deu uma porta diretamente para isso. Outra vantagem que o Elixir tem é que ele tem o paradigma funcional. O paradigma funcional acaba facilitando bastante na criação de linguagens. Pelo menos isso foi minha experiência em compiladores até hoje. Eu ainda estou fazendo iniciação científica e estou graduando, então pode ser que seja diferente, mas na minha experiência, sempre que eu vi um compilador, ou ele era em uma linguagem funcional, como por exemplo o SML, ou ele era de uma linguagem como por exemplo C ou C++, mas ele tinha um front-end que permitia você seguir um estilo mais ou menos funcional para poder criar a sua linguagem, que acaba facilitando bastante a representação dela e dos estilos dela, e também, em geral, para poder tentar fazer provas formais sobre a linguagem e várias outras coisas, que quando você faz em um paradigma interativo ou qualquer outro, fica bem mais difícil.
Eu acho que talvez o Fernando também tem uma resposta mais definitiva, né? Que ele foi a pessoa que, quando eu entrei no projeto, já havia sido definido que ia ser Elixir e tudo mais. Mas usando a mesma proposta do Kael ali, eu gostaria de falar tipo, a minha experiência, né? Por que eu acho que seria tão legal utilizar o Elixir nesse contexto. E assim, ele difere bastante de quais são o paradigma atual que utiliza para compilar para BPF, né? Então a gente tem algumas linguagens mais procedurais, tipo, a gente tem linguagens C, por exemplo, acho que o Rust também compila hoje para BPF, mas a gente não tem um paradigma funcional ainda que compile para BPF, sabe? Então o Elixir adicionaria esse novo paradigma de programação, que eu acho que combina bastante com como o BPF funciona. Ele funciona a partir de alguns ganchos que são ativados de tempos em tempos durante o kernel. Então criar uma função que vai acontecer quando esse gancho acontece, eu acho que combina muito com esse paradigma funcional, então pode ser algo bem legal. E também uma linguagem de alto nível, né? Então, assim, hoje, como eu falei, assim, são mais linguagens de baixo nível que a gente consegue compilar para BPF e adicionar uma linguagem de alto nível que tem uma tipagem dinâmica, que é mais fácil de se utilizar. Eu acho que seria bem bacana. Então, eu acho que ele combinou bastante com a BPF, sabe? Mas talvez o Fernando tenha uma resposta mais definitiva do porquê exatamente o Elixir foi escolhido. Então, gente, bom, os meninos responderam muito bem, né? Assim, do ponto de vista de linguagem de programação, Elixir tem várias virtudes. O porquê do Elixir, isso é um pouco mais fortuito, né? Em 2017 eu encontrei o José Valim, no Simpósio Brasileiro de Linguagem de Programação. Então, eu naturalmente sabia da existência da linguagem, mas eu nunca havia tido contato com Elixir muito proximamente. Eu havia programado um pouquinho. Elixir saiu na segunda edição desse livro, Seven Programming Languages in 7 Weeks. Um livro bem legal, inclusive. Então, eu fiz o tutorial do livro. Mas na academia, assim, é claro que a gente tem muito idealismo, né? Mas a gente acaba fazendo a pesquisa onde financiamento existe. Então, havia o Pesquise com Elixir, que é uma iniciativa genial. Posso falar mais um pouquinho se o Adolfo der esse espaço. Mas, de toda maneira, como havia o financiamento e havia esse interesse, né, de fato aproximar um pouco o nosso grupo de pesquisa em linguagem de programação do que existe no Brasil, né? Elixir é uma linguagem brasileira, de certa forma, né? Assim, ela pode até ser desenvolvida em vários lugares do mundo, mas o José Valim, ele é brasileiro, então, assim, como Lua, né? Então, é interessante a gente poder trabalhar no contexto de uma linguagem de programação brasileira, estando em uma universidade brasileira. Então, a gente teve essa conjuntura de fatores, né? Havia o financiamento devido à pesquisa com o Elixir, havia o contato com o José Valim, que inclusive é a pessoa mais gentil que eu conheço, né? Assim, teria tudo para ser super snob e acaba sendo super humilde. Então, havia o José Valim, havia a ideia, de fato, de aproximar o nosso grupo da comunidade brasileira. Então, dada essa conjuntura de fatores, a gente acabou adotando Elixir aqui dentro do nosso grupo. Muito legal. Só uma pequena correção, porque essa correção é só porque eu estive no CBSoft 2017 e o Valim não estava lá. Você estava lá, né? Que eu conheci você lá, mas o Valim não estava. Foi em 2019, lá em Salvador. Mil perdões. Você está correto. Foi em 2019. Então, fique tranquilo. E aí, fala um pouco mais aí sobre o Pesquise com o Elixir. Como eu disse antes, né? Eu achei a ideia genial. Então, eu acho que foi a ideia do José Valim, salvo engano, né? Não sei. Na verdade, eu não sei exatamente a história da iniciativa, mas o fato é que pesquisa com Elixir tem várias virtudes. Eu acho que a primeira é que o projeto aproxima as universidades das empresas. Então, a gente começa a ser capaz de agregar valor científico a produtos industriais, assim, o que é, de fato, algo que é muito almejado dentro da academia. E a gente vai formando mão de obra muito qualificada, que acaba saindo do circuito de desenvolvimento de software mais costumeiro que a gente vê aqui no Brasil, né, que é muito voltado ainda para esse mercado Java, né, agora um pouco mais JavaScript e Python, mas tem essa entrada muito forte no mercado Java ainda. Então, outra coisa bacana é que o Pesquise com o Elixir, ele acaba incentivando a programação em modelos funcionais de desenvolvimento. A programação funcional ela cresceu muito, né? Óbvio. Hoje, quando eu vejo um programa Python ou JavaScript, tem muita programação funcional lá. Mas o paradigma, ele ainda não é mainstream. E o Elixir é uma linguagem funcional a partir de primeiros princípios, né? Que exercita essas disciplinas de programação funcional.
Então eu acho bacana poder programar na linguagem, até para os estudantes conhecerem outras maneiras de desenvolver software, formas mais orientadas aos dados, por exemplo, né? E o Pesquisa com Elixir, ele vem trazendo essa oportunidade, né, para pessoas que querem fazer pesquisa em linguagem de programação dentro do contexto de uma linguagem de programação funcional. E eu acrescento ainda que existe a Erlang Ecosystem Foundation, que é a fundação do ecossistema de Erlang, da qual eu faço parte lá no grupo de educação, treinamento e adoção. Essa fundação, ela dá ingressos para conferências virtuais, por exemplo, se algum de vocês aí tiver um artigo aceito, por exemplo, num evento importante aí, quiserem uma complementação de ajuda financeira, a Erlang Ecosystem Foundation está aberta a receber esses pedidos também, até para apresentar numa CodeBeam, numa ElixirConf. Existe essa possibilidade. Tem um link lá de stipends, né? Eu não sei como traduzir stipends, mas é ajuda financeira. Então tem várias possibilidades de ajuda financeira e, enfim, outra coisa é que eles patrocinam aqui o podcast, né? Esse software que a gente usa aqui para gravar, que me permite ter uma qualidade um pouco maior do áudio, é financiado, é assinado com verba da Erlang Ecosystem Foundation. Então eu sempre recomendo aqui nos episódios que o pessoal entra lá no site da Erlang Ecosystem Foundation, a gente sempre deixa na descrição do episódio, se associa, a associação básica é gratuita, você não precisa de nada. E eu sempre peço também que, sempre que eu posso, tantas empresas brasileiras já usam o Elixir, mas não tem nenhuma empresa brasileira que seja patrocinadora direta lá da fundação. Tem grandes empresas do mundo, como o WhatsApp, estão lá, Klarna, mas empresas brasileiras ainda não tem. Enfim, são várias coisas aí, mas eu vou deixar os links todos na descrição do episódio. E agora a gente está terminando aqui este episódio. Fernando, Vinícius e Kael, muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Vocês querem deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português de Elixir? Adolfo, bom, então assim, já que na despedida, né, talvez eu vou aproveitar a oportunidade aqui para fazer só uma propaganda do nosso programa de pós-graduação. Será que eu posso? Porque assim, a gente recebe alunos de doutorado e mestrado, né, em pesquisa em linguagens de programação. Não há muitos grupos de linguagens de programação assim, ativos, né, aqui no Brasil, né? Então é algo que eu acho salutar, né, a gente poder trazer esses alunos interessados para cá. E temos vagas abertas, né, ideias para pesquisa. O nosso mestrado, assim, ele é acadêmico, né, claro, mas os alunos formados, eles acabam indo, sim, a maior parte para a indústria, quase todo mundo, né? Hoje eu acho que a gente já formou 35 alunos de pós-graduação, né, em mestrado ou em doutorado, e somente 3 deles estão na academia hoje, o resto está na indústria. Temos 7 ex-alunos aqui na Google BH, né? Temos 6 alunos na Microsoft, esses acabaram migrando. Tem uma empresa grande que trabalha muito com compiladores aqui em Belo Horizonte, que é a Cadence, que assim, acaba absorvendo bastante da mão de obra que a gente produz aqui. E há esse espaço, né, para de fato desenvolver teorias em linguagem de programação e para trabalhar com otimizações de código. Então, assim, os alunos interessados, né, eu acho que eles vão conseguir obter links lá no podcast com você. Então fica aqui aberta a oportunidade. Vinícius? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, por ter chamado a gente para o podcast. Para a galera que desenvolve Elixir, eu gostaria assim, de divulgar o nosso repositório mais uma vez, né? Entrem lá, dêem uma olhada. Se vocês utilizam Linux, tenta instalar aí, usa um pouquinho, vê o que vocês acham, tiver algum feedback, manda lá pra gente. Acho que é uma oportunidade legal também de ver como é que a metaprogramação é utilizada, como é que a gente utilizou isso na prática lá no projeto. Se você tem interesse, a gente fez bastante isso lá no Honeypotion. Então, assim, dê uma olhada lá, passa um pouco pelo código, aprenda um pouquinho como é que o Honey funciona, usa um pouquinho, manda feedback pra gente. Por favor. É isso. Joia. E Kael? Eu também gostaria de agradecer por ter sido convidado ao podcast. Foi extremamente divertido estar aqui, gostei bastante da experiência. Mas eu gostaria em especial de estender a minha fala para aqueles que estão em dúvida para entrar na comunidade de Elixir e aprender sobre a linguagem, porque eu já fui essa pessoa nem tanto tempo atrás. E eu queria dizer que se você está interessado em aprender Elixir, mas não sabe se vai valer a pena, eu gostaria de te encorajar, em especial se você gosta da área de servidores, compiladores
ou mesmo de um paradigma funcional com variáveis imutáveis, a aprender Elixir e a entrar na comunidade, pois é muito amigável e acolhe muito bem os novos desenvolvedores. Isso é algo que eu experimentei também, assim, como um professor, como uma pessoa que não faz parte da comunidade, digamos assim, de desenvolvedores, a comunidade LX sempre me recebeu muito bem. Então, um grande abraço, Vinícius, Kael, Fernando, Hermínio, Cristine, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.